Olá, é uma satisfação estar com você novamente. Não, pode ser um bom dia para você, pode ser uma boa tarde ou quem sabe até uma boa noite. Independente de onde você esteja, se você está no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, no banheiro da sua casa, de repente, assistindo o nosso programa, não importa. O importante é que você está misturado com a gente nesse dia maravilhoso, tá bom? E hoje eu, Sérgio Marques, vou estar aqui apresentando o programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Esse programa tem um objetivo simples, que é poder trazer para você algumas dicas para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Apesar que nós somos seres centenários, né? Nós vamos viver 100 anos. Se não morrer antes, é claro, né? Mas se você chegar até lá, como é que você quer chegar aos seus 100 anos? Você quer chegar hoje do jeito que você está, se alimentando sozinho, tomando seu banho sozinho, ou você quer chegar numa cadeira de roda, dependendo de uma pessoa, para até poder te alimentar. Então, é isso que a gente quer conversar sobre qualidade de vida e bem-estar. E toda quinta-feira eu estarei aqui trazendo uma pessoa, trazendo uma novidade, um papo muito gostoso, muito agradável. E hoje eu estou aqui com ninguém menos, ninguém mais do que meu amigo Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha, na verdade, que nós vamos estar falando sobre o tema, sobre constelação familiar. Então tenho certeza que você vai gostar e você vai aprender muito sobre isso. Inclusive eu aprendo muito mais do que, na verdade, você possa imaginar, tá bom? Mas eu quero também agora passar para a nossa querida, ilustríssima parceira de sempre, a nossa Aline. Aline, a palavra é toda sua, Aline. Obrigada, Sérgio. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu queria avisar, o programa está sendo ao vivo aqui na TV São Caetano do Sul e também ele fica ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook, que é o programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Eu acho muito importante vocês entrarem lá, deixarem seus comentários, que ao longo do programa eu vou lendo aqui e avisando da participação de vocês para o nosso convidado. Que bacana. A participação de você é fundamental, tá bom? Faça suas perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, que eu tenho certeza que o Rodrigo está aqui para poder esclarecer todas as suas dúvidas. E se a gente não conseguir esclarecer, com certeza nós vamos pesquisar no Google e vamos manter você informado, tá bom? Mas agora eu queria passar a palavra aqui para o Rodrigo. Rodrigo, eu queria passar a palavra para você. Fique à vontade aí. Muito obrigado por você ter vindo, tá bom? Por ter aceito esse convite para a gente, tá bom? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa Qualidade de Vida e ter a oportunidade de falar um pouco sobre a constelação familiar. Que bacana, que bacana. Eu sei que o assunto, na verdade, que está em tona é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Você tem que levar alguém lá para falar sobre constelação. Eu tenho alguns amigos, na verdade, que conhecem sobre constelação. Então, a primeira pergunta, para aquelas pessoas que não conhecem, que nunca tiveram acesso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a constelação familiar, Rodrigo. Bom, a constelação familiar ela é uma terapia breve, no sentido de que em uma mesma experiência se encontra um resultado. Quando eu falo resultado, quer dizer o quê? Quer dizer, a constelação familiar traz um olhar para as relações e a partir do momento que se entende a dinâmica, que são os princípios da constelação familiar, chamado ordens do amor, quando se entende a necessidade do equilíbrio entre dar e receber, quando se entende a importância do pertencimento, da inclusão, e de reconhecer os que vieram antes, se encontra uma situação de mais harmonia. Então, quando falamos de solução no contexto da constelação familiar, é encontrar um contexto onde nas relações existe mais harmonia. A constelação familiar foi desenvolvida, ela é vou colocar que ela não é uma criação, mas ela é um reconhecimento de que existem princípios que norteiam os relacionamentos. Então, Bert Hellinger, um alemão, ele foi missionário da Igreja Católica na África do Sul por mais de uma década e ele já tinha experiência com técnicas de dinâmica de grupo e observou alguns rituais que uma tribo fazia. Um deles era, quando havia um desentendimento na tribo, havia uma prática de se representar, reunir-se a todos e fazia-se uma representação daquele desentendimento. A ideia era que um mal-estar entre duas pessoas na tribo era algo que era de toda a tribo. A partir desse reconhecimento e estudando outras fontes de conhecimento, ele chegou nesse desenvolvimento que é a constelação familiar, que é um processo que já tem mais de 40 anos. Então, as primeiras constelações elas já aconteciam da década de 70, 80 para cá. Então quer dizer que é uma coisa então que já tem há mais de 40 anos, né? É engraçado porque eu comecei a escutar sobre constelação familiar muito recente, né? Alguma coisa em torno aí que eu conheço mais ou menos, em torno não tem 10 anos,
que eu escutei falar pela primeira vez sobre constelação familiar. E a primeira vez que eu escutei falar sobre constelação familiar, a gente fica, pô, constelação familiar deve ser alguma coisa que envolve família, né? E aí eu falei, será que é alguma coisa voltada à religião ou não? E aí parou uma dúvida. E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Rodrigo. A constelação familiar, ela tem alguma coisa a ver com o processo religioso, até porque, como você mesmo falou, né, ele foi fazer uma missão através de uma religião católica, né, ele foi fazer uma incursão, na verdade, ali, que é muito normal dentro da África, né, e de repente ele encontrou ele começou a observar essas técnicas que traziam, na verdade, algum benefício para aquele grupo. Ou seja, quando existia, na verdade, um desencontro de informações, ou quando existia um atrito entre alguns membros do grupo, né, ele entendia que, através de um processo que esse grupo fazia, isso trazia um benefício, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós. Isso tem alguma coisa a ver com religião ou não, Rodrigo? Não tem nenhuma relação com qualquer religião. Tanto que, vamos dizer assim, o nome formal da constelação familiar é abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger, que é o seu idealizador. Quando se fala de abordagem sistêmica, é porque o pressuposto é olhar o indivíduo nas suas relações, ou seja, dentro de um grupo, que pode ser a família, como pode ser pessoas do ambiente de trabalho, como pode ser uma organização. Existe também a constelação organizacional aplicada a empresas. O judiciário, por exemplo, utiliza a constelação como forma de que as partes dentro de um processo judicial, jurídico, cheguem num acordo com mais facilidade. Então a constelação ela não tem nenhuma relação com religião e o sistêmico tem a ver com isso, com o olhar de grupos. O fenomenológico tem a ver com olhar aquilo que está presente no momento, ou seja, é um reconhecer e um lidar com o fenômeno. Eu facilito constelação familiar desde 2012, em grupos e sessões individuais. E em uma constelação, o meu papel como facilitador é observar o que está presente, observar a direção do olhar das pessoas, observar e buscar qual é o sentimento. Então, o que norteia uma constelação familiar é o sentimento. Quando se fala de campo, é comum falar de campo no contexto da constelação familiar, e o campo é um campo emocional, é o campo das relações. Então, às vezes é estranho alguém observar, mas como que ali está representando o avô que faleceu, ou está representando alguém que nem se sabe quem é, mas quando inclui aquele representante, parece que traz um alívio. E o mais interessante é isso, que a constelação não precisa que se acredite na constelação familiar, porque é algo que se sente. E ao se incluir os participantes, os representantes, chega-se a uma sensação de alívio. Então aquele mal-estar, aquela dificuldade na relação, no geral, ela vai encontrar um alívio porque a gente incluiu pessoas. E às vezes foi incluído alguém que faleceu, mas ali não é a pessoa que faleceu. Ali você pode entender como a memória das pessoas, a memória da família, ou mesmo numa empresa. Um funcionário que por algum motivo foi demitido e houve alguma injustiça, isso traz um mal-estar no ambiente. Daí quando se representa essa pessoa, se inclui ela, e dentro das frases de solução, dentro da dinâmica da constelação, se encontra uma harmonia, isso traz um bem-estar, traz uma mudança que a gente chama de o amor que cura, ou seja, a aceitação traz essa harmonia das relações. Ou seja, deixa eu ver, o que é muito interessante ver nisso, porque você não precisa fazer uma constelação familiar com grupos. Como ele falou, né? Você pode fazer em grupos e também você pode fazer individualmente, né? E é bacana que quando você faz esse trabalho individualmente, né? Eles trabalham com os bonequinhos, né? Representando, na verdade, aquele ente querido que já foi ou que esteja presente, o chefe, ou a relação patrão-funcionário, ou chefe e subordinado. E isso tudo vai se desenvolvendo, na verdade, dentro de uma técnica, né? Existe uma técnica toda específica para que
que você possa tirar esses traumas. Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, isso aí deve ter alguma coisa em relação ao espírito do meu avô que morreu, do meu pai que faleceu. Não tem nada a ver com isso, na verdade, né? Aquelas figuras que estão ali, aqueles bonequinhos que estão, quando você faz ela de forma individualista, né? Que você vai observar que tem um monte de bonequinhos e cada boneco representa uma pessoa, é justamente para trazer no teu interior, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas é para trazer do teu interior, exportar aquilo para fora, para que você possa trazer, entre aspas, uma determinada cura, né? Ou seja, você tirar um pouco desse trauma que você tem, porque muitas das vezes a gente tem alguns determinados traumas. Eu estava vendo agora na televisão, antes de vir para cá, muito rapidamente, eu estava vendo, por exemplo, um padrasto maltratando o seu afilhado. Então, uma criança pequena, aparentemente aí dos seus 9 anos, né? E um adulto, na verdade, criando maus tratos, batendo, sufocando. E isso tudo traz uma revolta muito grande para nós. Imagina para aquela criança que não consegue se defender. E a mãe foi muito clara, ela falou assim, meu filho nunca reclamou disso. E ela só soube disso porque ela começou a ter algumas dúvidas em relação à criança, que a criança mudou um pouquinho o seu comportamento, e ela pôs algumas câmeras escondidas, e aí então houve a revelação, quando ela viu que o seu companheiro estava maltratando o filho dela fisicamente. Eu falei com a minha esposa, nós vamos discutir isso sobre o programa de hoje, porque o trauma que fica nessa criança, muitas das vezes, ele vai levar eternamente, ou seja, ele vai estar lá com 40, 50 anos, às vezes vai ter alguns bloqueios na vida dele, e esses bloqueios vão estar justamente por quê? Por causa desse passado que ele teve, com 9 anos de idade, que ele foi maltratado por um adulto. É mais ou menos isso, né, Rodrigo, que eu estou passando, né? Sim. Então, Isso mesmo. então essa criança, por exemplo, ela vai ter um trauma que ela pode ter vários bloqueios. Ela pode ter bloqueio no seu campo sentimental, pode ter bloqueio no seu campo profissional, ela pode ter bloqueio em se relacionar com outras pessoas, ela pode ter bloqueio de se relacionar com pessoas mais velhas. Tudo por quê? Porque criou-se dentro dela, na verdade, um determinado monstro, né? Que ela não consegue colocar para fora. E eu acho que aí é onde entra a constelação familiar, que vai tirar esse monstro de dentro de você, ou seja, ele vai aflorar, na verdade, esse prejuízo que você está fazendo com você mesmo, que muitas das vezes você nem sabe. Às vezes é algo que você teve que você não vai imaginar que era, às vezes com 50 anos você não vai imaginar que era quando você tinha 9 anos. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo. E, por exemplo, pegando esse caso, esse exemplo da criança sofrendo maus tratos, quando a gente fala de trauma, quer dizer uma experiência com um impacto emocional muito grande. Como que se olharia para isso numa constelação familiar? Seria olhar para aquilo que surge. Então, por exemplo, se for na sessão individual, teria um representante, que pode ser um bonequinho para cada um deles, e a gente olha para a emoção que está presente ali. Parece, vamos dizer, um contrassenso, mas o que traz uma mudança na relação envolve a expressão das emoções, como você comentou, né? Às vezes, não expressar o sentimento, guardar, é o que vai trazer uma somatização na forma de uma doença, por exemplo. Então, dentro de uma constelação, tem esse movimento de dar expressão. Não significa necessariamente que é uma catarse, mas reconhecer as emoções presentes na relação. E incluir também a geração anterior. Às vezes, essa pessoa que pratica a violência também está repetindo um padrão, também sofreu violência. E quando se olha isso numa perspectiva mais ampla, porque o olhar da constelação é sem julgamento. Numa constelação não vai se julgar, isso é certo, isso é errado, porque não é esse o objetivo da constelação. O objetivo dela é trazer os princípios sistêmicos para a consciência. Quando eu, por exemplo, eu trago uma frase de solução, que a gente chama no contexto da constelação familiar, é uma frase que reconhece a harmonia, ou seja, reconhece o equilíbrio, reconhece uma dor. Então, quem pratica a violência também está sofrendo, está causando um sofrimento, mas tem um sofrimento dentro dele. Isso precisa ser trazido à consciência. De que forma? Representando. Se é na sessão individual, colocar um representante para essa dor que a pessoa que pratica a violência traz, representar essa dor é uma forma de incluir. Quando inclui, a sensação que você tem é uma sensação emocional, física, costuma ser de um alívio.
E nesse sentido de incluir os representantes, é uma forma de também suavizar essa experiência intensa, esse trauma. O que marca na constelação, o que torna ela, vamos dizer, popular, é a experiência que se tem de sentir uma mudança, um alívio significativo num tempo relativamente curto. Daí também eu quero reforçar que não é um processo mágico, é um processo de olhar para a emoção e cada pessoa tem um tempo diferente. Para algumas pessoas uma mudança pode ser maior, porque para essas pessoas e também a experiência interna está pronta para mudar. Para outras vai ser necessário mais de uma constelação. Então eu quero trazer também um olhar de que não é nada mágico, é um processo natural. Muitas vezes a mudança na nossa vida acontece de um dia para o outro. E outras mudanças levam um processo, levam 1 ano, 2 anos. Então, é importante ter essa clareza de que é possível olhar experiências passadas, mas o nosso enfoque numa constelação é sempre no momento presente. Então, eu não estou trabalhando o passado, não é uma regressão. Não é quando a gente olha para por exemplo, para uma relação onde tem mágoa, a gente não está voltando para o passado, a gente está olhando para essa mágoa agora, porque a memória está na gente, a memória está no corpo. Então, a gente está no campo também. A gente está trazendo um olhar para aquela experiência de forma a levar à aceitação. Quando a gente traz a aceitação, tanto de quem pratica a violência quanto de quem sofreu a violência, se encontra um equilíbrio, se encontra um alívio que é esse caminho para a solução. Que bacana. Bom, eu quero te fazer 2 perguntas, que uma, na verdade, vai se encaixar com a outra. A primeira pergunta... aqui também, Sérgio. Tem pergunta aí? Então vamos ver o que os internautas estão falando aí. Já tem 2 perguntas aqui. Vamos lá. O Renato, ele está perguntando, ele é aqui de São Caetano mesmo, ele está perguntando assim, o que significa campo, que você tem falado, mas eu não estou entendendo muito. Pode explicar um pouquinho? Perfeito. O Bert Hellinger, o próprio desenvolvedor da constelação, ele citava um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, ele faz pesquisas com esse campo. Ele chama esse campo de um campo de inteligência. A forma como eu percebo o campo é como as emoções. Então, o campo você pode entender como aquilo que você sente quando você entra num ambiente. Vou dar o seguinte exemplo. Você entra num ambiente onde antes teve uma discussão, teve briga. Você sente um ambiente pesado. Você entra num ambiente onde as pessoas que estavam ali antes estavam comemorando, estavam felizes. Tem um outro ambiente ali. Então, uma forma de entender o campo é aquilo que você sente onde você está. Quando eu cito o Rupert Sheldrake, que é porque ele é um biólogo inglês, como eu falei, ele fez vários experimentos para demonstrar como a gente tem um acesso a esse campo de informação. Tem vários termos, vários nomes para esse campo. Por exemplo, tem quem chama de campo transformacional, campo relacional, campo emocional. Então, quando a gente está em relação a uma pessoa, tem uma sensação diferente. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Geralmente, quando a gente está perto dos pais, a gente tem um comportamento diferente do que em outros contextos. Você já observou isso? Então, em cada relação, a gente tem uma maneira diferente de agir. É como se cada pessoa vai despertar na gente, vai tocar na gente em pontos diferentes de experiência. Então, você pode perceber esse campo como a forma como você se sente em cada ambiente. Daí, no contexto da constelação, o que é esse campo? Uma ideia no contexto, no fundamento da constelação, é que esse campo é um princípio auto-organizador. Então, quando eu falo campo, eu também estou falando das ordens do amor, ou princípios sistêmicos da constelação familiar. Então, entender o campo é entender as ordens do amor. Eu tenho uma metáfora que é as ordens do amor, ou esse campo, que está em todo lugar e envolve as pessoas. Por que envolve as pessoas? Porque é emocional, e a gente é emocional antes de ser racional. Então, as ordens do amor, que são 3, elas envolvem o dar e receber, equilíbrio entre dar e receber, o pertencimento ou vínculo e a precedência ou hierarquia. Eu vou comentar brevemente sobre cada um. Quando fala de equilíbrio entre dar e receber, qual que é a essência disso? Entre iguais, ou seja, entre casais, entre amigos, entre pessoas que estão numa relação de igual, é importante ter esse equilíbrio. Quando na relação de casal, uma pessoa cuida demais do outro, se coloca como pai ou mãe do outro, ou o inverso, cobra demais, se coloca como filho, a relação não vai bem. Geralmente quem cuida demais experimenta
Isso chega muito na sessão, é um tema frequente. A pessoa cuida demais e aquela pessoa que recebeu cuidado demais vai embora. Aí a queixa é que a relação não dura. Quando se trata então, na relação de casal, é importante a igualdade. Quando se trata da relação com os pais, é importante os filhos se colocarem como pequenos e os pais como grandes. Quando se tenta igualar, como se fosse uma relação de igual, isso gera um mal-estar. Ou quando os filhos sentem que têm que cuidar dos pais, isso também traz um mal-estar. Como que você percebe isso? Você pode observar. Percebe na relação. Como você está na relação com seus pais? Você sente que você se permite receber? Ou você sente que precisa cuidar deles? Se você sente que está cuidando dos seus pais, não tem nada de errado isso. Mas a forma como cuida que é o importante. Então, se você está cuidando na posição de filho, dentro dos seus limites, está tudo bem. É que muitas vezes o problema é querer cuidar invertendo os papéis, querendo impor e se colocar como pai ou mãe sem respeitar a vontade do pai e da mãe. Daí, esse é o problema quando se refere no dar e receber, mas também inclui a hierarquia. O que é a hierarquia ou precedência? É o reconhecimento daqueles que vieram antes. Quando a gente dá esse reconhecimento de quem veio antes, também existe um bem-estar. E por último, o pertencimento ou vínculo significa que todos têm direito igual de pertencer. Se alguém for excluído, gera um mal-estar. Então, eu falei tudo isso para falar do campo. O que é o campo? É o reconhecimento desses 3 princípios que são universais e que estão em todo lugar. Então, onde tem 2 ou mais pessoas reunidas, ali tem um campo. Na verdade, uma pessoa já tem um campo, porque as relações que uma pessoa tem, a relação com sua família, com as pessoas que conhecem, está na pessoa. Então, quando eu penso em alguém, eu sinto o que está na relação. Então, esse sentir o que está na relação é o campo. Que legal, que bacana, muito bom. Vamos lá, obrigado, Renato, pela sua pergunta. Vamos lá para outra pergunta também? Tem a pergunta da Denise aqui de São Paulo. Ela está perguntando assim, quando que a constelação ela não é indicada? Mas antes de você responder, lembrando o pessoal lá de casa, siga o programa Qualidade de Vida e Bem-Estar lá no Facebook. Deixe as suas perguntas, que é muito importante a participação de vocês. Legal. Que bacana. Então, para responder quando a constelação não é indicada, ela não é indicada para uma curiosidade, por exemplo. Às vezes acontece, eu já atendi pessoas que queriam descobrir alguma coisa. Eu quero, tem um segredo que tinha, vamos dizer, tem um segredo numa geração passada. Tem algo que, por exemplo, os tios escondiam, ou os tios avós escondiam. Eu vou fazer uma constelação para descobrir isso. Não é indicado pela curiosidade. Porque o que é indicado trabalhar numa constelação? Algo que está presente, uma mudança que se quer trazer para as relações. Então, uma constelação para uma curiosidade, para descobrir algo, não é indicado. Não é indicado também a constelação quando se quer mudar o outro. Então, acontece de uma cliente querer fazer constelação para um outro familiar. Seja para o filho, seja para o relacionamento, seja para os pais. Não é indicado porque o foco precisa ser a pessoa que vem para a constelação. Acontece de se fazer constelação de uma relação, mas o foco é aquela pessoa que está ali presente. Às vezes a pessoa que está presente numa constelação não consegue perceber as mudanças. Agora imagina alguém que nem está presente, que às vezes nem quer a mudança. É possível fazer? É possível, mas não, vou colocar assim, eu digo que não é indicado fazer uma constelação para mudar o outro, como também não é indicado fazer uma constelação para uma curiosidade, para uma descoberta. E o último caso, que eu vou dizer que não é indicada a constelação, é quando a pessoa não quer fazer. Às vezes os familiares ou amigos falam, você tem que fazer, você precisa constelar esse tema. É importante respeitar que as pessoas têm o seu tempo. Quando, por mais bem intencionado que sejam os familiares ou amigos, quando eles tentam impor que alguém faça uma constelação, isso não é indicado. Que bacana, que bacana. É importante saber que a constelação, na verdade, ela tem muito a ver com o seu eu, né? E não com o eu das pessoas. Quer dizer, as pessoas elas vão trabalhar para que você possa trazer um benefício para você. E não que você queira trazer um benefício para a pessoa fazendo uma constelação. Pelo menos é isso que eu entendo sobre constelação. Eu quero aproveitar esse gancho aí, que ela perguntou sobre quem não deve fazer constelação. Eu quero inverter o papel. Eu queria perguntar assim, quem que é indicado para fazer a constelação? E a segunda pergunta que eu queria fazer, eu queria que você me desse um exemplo, de repente, de um case seu de
sucesso, tá bom? De um paciente seu, não precisa colocar nome nem nada, até a gente vai preservar, mas eu queria depois que você desse um pouquinho de um case de sucesso para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é a constelação em si. Então a constelação ela é indicada para quando se quer uma mudança. Então é importante que a pessoa queira, que ela seja a iniciadora. Eu vou colocar o exemplo de temas na relação de casal. Então é comum, as mulheres são mais receptivas a se trabalhar, a se ouvir, a lidar melhor com as emoções. Então muitas vezes elas tomam a iniciativa de buscar terapia quando existe uma dificuldade no relacionamento. Porém, nem sempre o parceiro tem interesse ou quer. E às vezes isso não vai funcionar para uma constelação. Porque a pessoa, uma coisa que é importante é respeitar o tempo. Então, a constelação é indicada para quem quer uma mudança e está aberta. Precisa ter essa receptividade. Vou trazer um case que é uma cliente, ela tinha por volta de 53 anos de idade. Ela tinha assistido alguns dos meus vídeos no YouTube, então ela chegou na sessão já tendo uma ideia, foi uma sessão online. Eu utilizei os bonequinhos, a gente fez via Zoom. O tema dela era que ela tinha uma mágoa pela mãe, que ela disse que desde sempre tinha essa dificuldade na relação e mágoa, e o pai tinha falecido há 4 anos e meio, então ela tinha uma tristeza, ou seja, o luto não estava completo. Então havia a tristeza pelo falecimento do pai há 4 anos e meio que ainda estava presente, ou seja, não estava liberado. Na constelação que a gente fez foi primeiro olhar para a relação com o pai e perceber como ela estava se sentindo. E foi curioso que ao pensar no pai, ela se viu do lado do pai. Ela se imaginava, em mais 5 a 10, aquela tristeza que ela sentia há 4 anos e meio estava aliviada, estava liberada. Aí eu perguntei, como que está a mágoa em relação à sua mãe agora? Daí ela falou, não tem mais. Isso tinha passado 25 minutos de sessão. Eu falei, mas tudo bem, mas vamos olhar para a relação? Vamos olhar porque não tem mais mágoa, ok, liberou. E olha que interessante isso. Liberou a tristeza, completou o luto, porque liberou a tristeza, a mágoa também desfez. Então o que estava sustentando a mágoa? A tristeza. Então eu já vou aproveitar para trazer isso como um olhar. Se você sentir uma mágoa que não passa, se você quer resolver essa mágoa, olha para a tristeza que está por trás, para acolher e mudar ela. Na sequência, o que a gente fez então foi olhar para a mãe, também deixar com a mãe o que era dela, reconhecer, expressar o que sentia. Eu utilizo um pouco da comunicação não violenta, no sentido de reconhecer as necessidades por trás das emoções. Então eu trago um enfoque nas emoções básicas. Quais são? Quais são as que as pessoas no geral têm dificuldade? Tristeza, raiva e medo. Então eu dou um enfoque nessas 3 emoções básicas e nas necessidades por trás. A tristeza, como emoção básica, tem por trás uma necessidade de conexão, de significado, de propósito. Então, nessa relação, a gente reconheceu essa necessidade de conexão e, no fim, ela se sentiu aliviada. Passou 30 minutos de sessão, a gente ainda tinha mais 20 minutos. Eu falei, completamos. Daí a gente completou a sessão, conversando mais sobre o assunto para trazer clareza. Então, esse foi um exemplo. Olha que bacana, na verdade, você vê às vezes um problema de uma mágoa, na verdade, que você traz dentro de você, o quanto isso pode te gerar de problemas, né? E isso é apenas um pequeno problema, porque isso pode te gerar vários transtornos na tua vida no dia a dia. Mas eu quero aproveitar agora, nós vamos ter um pequeno intervalo, eu vou pedir aí para o meu pessoal do back-office, o Eric, que dá um suporte para a gente maravilhoso, tá bom? Eric, é com você agora, por favor, pode colocar a nossa vinheta aí para nós aí, por favor. Tá mais tranquilo? Tá. Você sabe como fazer para sua empresa crescer?
A Agência Montano sabe. Com websites, lojas virtuais, redes sociais, links patrocinados, identidade visual e materiais impressos. Descubra qual é o melhor caminho para a sua empresa crescer. Entre em contato. atendimento@amontano.com.br. Amontano, soluções criativas, online e offline. amontano.com.br. Estamos de volta então, agora nesse segundo bate-papo muito gostoso aqui, no programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. É um programa que está dedicado a você, na verdade, que quer ter uma vida diferente, quer mudar um pouquinho a sua chave para que você possa ter uma qualidade de vida e principalmente o teu bem-estar físico, emocional, né? A gente sempre diz que para a pessoa chegar ao sucesso, né? O que é o sucesso para os orientais? É quando você tem, na verdade, só 5 saúdes em equilíbrio, que é a saúde física, a saúde familiar, a saúde social, a saúde financeira e a saúde espiritual. Os orientais nos ensinam que quando você tem equilíbrio nessas 5 saúdes, você se torna uma pessoa de sucesso. Ou seja, você tem um bem-estar muito mais confortável do que quando você tem alguma dor ou alguma doença dessas saúdes que eu acabei de explicar para você. E aqui, conversando aqui, nada mais, nada menos que o Rodrigo Rocha, um grande amigo meu. Nós pertencemos também a um grupo de networks aí, um dos maiores grupos de networks que tem hoje no mundo, né, em mais de 70 países, que é o BNI, o Business Network International, né, a qual eu e o Rodrigo também fazemos parte. E falando sobre isso, eu queria saber, Rodrigo, de você, se tem mais um outro case. Eu queria que você contasse mais um case para nós em relação aos benefícios que a constelação familiar, que é o tema de hoje, constelação familiar, qual o benefício que trouxe para esse teu cliente. Não precisa colocar nome nem nada, mas para a gente entender um pouquinho como é que essa relação pode trazer um movimento e um benefício para você. Então eu vou trazer um case que é uma aplicação da constelação familiar a um tema empresarial. Quando a gente fala de constelação aplicada à empresa, a gente geralmente fala de constelação organizacional ou constelação empresarial. O tema era um empresário de uma empresa familiar. Ele tinha assumido a gestão da empresa, ele era um dos filhos, mas ele era o mais novo. Então quem idealizou a empresa foi a irmã, que acabou se afastando depois. Ele assumiu a responsabilidade pela empresa, só que tinha os pais e tinha a família que de alguma forma queriam ajudar, mas a forma de ajudar era no fim de semana trazer preocupações e dizer as coisas que precisavam consertar. Então, de alguma forma, essa vontade de ajudar a família trazia um peso. Dentro da constelação organizacional, nesse caso, também foi uma sessão que a gente fez online e a gente utilizou esse movimento para representar cada participante. Havia a questão de um dos membros da família que tinha vamos dizer, uma dependência química. E esse era um tema importante. Quando a gente foi representando e trouxe esse membro da família, de alguma forma isso mobilizava a todos. Ao incluir ele, é como se ele não chegasse. Quando a gente foi incluindo os demais representantes, tinha um que precisava ser visto. Então é como se a sobrecarga que tinha sobre essa pessoa que fazia a gestão dessa empresa familiar, essa sobrecarga, de alguma forma, tinha a ver com alguém que precisava ser incluído. É como se os demais da família estavam olhando para essa pessoa. Não, de alguma forma não olhavam para a empresa e não olhavam para o gestor da empresa. Olhavam para esse que precisava ser incluído. Ao incluir ele, e o curioso é que não precisou saber quem era esse que precisava ser incluído. Ao incluir, houve uma nova organização. Houve aquilo que eu chamei se encontrou um novo equilíbrio. É por isso que eu digo que a constelação, ela caminha na direção da solução conforme a gente inclui excluídos, inclui pessoas que não estão sendo vistas. E como que a gente sabe quem está excluído? A direção do olhar.
Então eu observo como as pessoas estão na constelação, se são os bonequinhos, eu observo a direção para onde eles estão voltados, e aí tem padrões que surgem numa constelação. A partir desses padrões eu vejo, olha, todos estão olhando nessa direção, olha que interessante. Ou todos estão orbitando aqui. E a constelação é uma troca, porque seja presencial ou online, eu estou observando o que eu ouço e aquilo que percebe o cliente. E a partir disso, eu também vou falando meus insights, o que eu vou percebendo, até que chega num ponto que chega vamos dizer, numa ordem. E aí a solução, nesse caso, desse dono de empresa familiar sobrecarregado, foi que ele sentiu que aliviou a pressão que tinha. E não mais a família olhava para essa pessoa, para essa direção onde tinha alguém excluído. Quando se incluiu essa pessoa, é como se houve um alinhamento das pessoas. É como se, inclusive, o dono dessa empresa familiar e a família olhavam numa mesma direção. E isso é um simbolismo. Olhar na mesma direção significa trabalhar juntos, significa alinhamento. Esse simbolismo trouxe, vamos dizer, a solução para essa constelação. Que bacana, que bacana. Bom, mas vamos verificar aí os nossos internautas, né? Ô, Aline, tem mais alguém além da minha mãe aí assistindo o programa? Dá uma olhadinha aí para nós, por favor. Tem sim. Tem o Jonathan aqui de São Caetano, a Lucimara, a Rebeca, a Jéssica Souza também que está assistindo a gente, a Evelyn Santos, a Rosângela Prado, tem bastante gente assistindo aqui. E eu queria convidar vocês para acessar o Facebook, Programa Qualidade de Vida e Bem-Estar, e seguir a nossa página. E vocês poderem interagir também, deixar suas perguntas. Eu acho muito importante aqui para o programa trazer a qualidade que vocês merecem, né? Que bacana. Aquela dúvida que você tem, ou de repente não ficou bem esclarecido, entendi de maneira muito superficial, queria uma explicação um pouquinho, manda pra gente, manda essa pergunta pra gente, e nós vamos estar aqui, com certeza, tentando dar a maior explicação possível, porque o nosso interesse é trazer o esclarecimento para você, trazer uma informação que possa trazer, na verdade, uma mudança para você. Às vezes você precisa virar a chave em determinados momentos na sua vida, porque a vida muda muito rapidamente, isso pode ser no campo amoroso, pode ser no campo profissional, no campo familiar. Então a gente precisa sempre estar preparado para isso, e muitas vezes a gente não está preparado e a gente está procurando respostas. E aí então é onde a gente vai ter essa oportunidade de poder mostrar para você, passar para você algo que possa te orientar e possa te ajudar. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para você, Rodrigo Rocha. Eu queria saber se dentro da constelação familiar, porque quando a gente fala constelação familiar, a gente subentende-se família, né? E você acabou de dar um exemplo agora muito claro que existe constelação familiar empresarial, né? Que é onde você fazer uma ação dentro dos terrenos, na verdade, que você tem no campo profissional. Eu queria saber o seguinte: hoje a gente sabe que os pets fazem parte das famílias também, né? Então a gente tem aí, eu fiz um estudo aí recentemente, que de cada 5, em São Paulo, Grande São Paulo, de cada 5 residências, 3 possuem pets, seja lá gato, passarinho, ou cachorro, alguma coisa que o valha. E a pergunta que seria o seguinte: dá pra gente fazer uma constelação familiar, de repente, utilizando um dos animais? E isso pode ser feito? Então, é interessante que, aproveitando esse tema de constelação com animais, existe uma modalidade de constelação que eu não faço, que é a constelação com cavalos. Então, existem consteladores que fazem onde os cavalos representam. Aí é uma sensibilidade, é uma disponibilidade, claro, de ter acesso aos cavalos, mas é uma sensibilidade, são movimentos muito sutis e silenciosos. Mas no caso de, por exemplo, dificuldades na relação com o pet, é possível o dono representar o seu pet, o seu animal de estimação. Daí eu tenho um case de uma cliente que trouxe uma queixa que era que a gata dela estava muito mal criada, segundo ela. Estava muito arisca, estava verando tudo na casa, rasgando o sofá, verando lixo, e isso estava incomodando ela. Então, o que a gente trabalhou na constelação foi essa relação dela com a gata dela. E então ela foi a gata. E daí na constelação a gente foi incluindo. Uma coisa que a gente viu foi os sentimentos da dona, de alguma forma ela estava numa transição de carreira, essas preocupações, inseguranças, agitação, medo de será que vai dar certo essa transição que ela estava passando, essas preocupações estavam sendo refletidas pela gata.
E da mesma forma, quando a gente reconheceu esse movimento, essa relação e incluiu, vou colocar assim, a gente incluiu elementos que estavam na relação da dona, da gata. Ou seja, a gente incluiu, vamos dizer, a relação dela com pessoas da família que naquele contexto eram relevantes. Não significa que toda constelação vai incluir família. Então, não é porque se chama constelação familiar que necessariamente vai colocar pai e mãe. É muito frequente o pai e mãe aparecer na constelação porque a nossa maneira de aprender a lidar com as emoções e com a vida tem muito da relação com os pais. Então, é normal que num tema apareça eles, mas não é necessário. É possível trabalhar diretamente a relação com o tema. Nesse caso dos animais de estimação, então essa constelação a gente chegou numa solução incluindo, trazendo movimentos, incluindo representantes, a gente usou objetos para representar aquilo que estava envolvido na constelação. E da mesma forma, ao incluir, ao reconhecer as relações, chegou num alívio. E eu perguntei, claro que uma semana depois eu perguntei como que estava para essa cliente, como que estava a gata dela. Ela disse que estava mais calma, que ela tinha voltado ao que era antes. Então, quando se trata de pensar na relação com animais de estimação, é importante pensar que eles acabam fazendo parte. Eles acabam, de alguma forma, vamos dizer, assumindo coisas pelos donos, emocionalmente falando. Então, é importante ter, vamos dizer, ter esse olhar de perceber o quanto do dono está, de alguma forma, afetando na relação com os seus pets. E isso é importante porque eu vejo isso, em casa eu tenho dois York, 2 cachorros, né? E assim, a gente tem uma relação de amor muito grande por eles, né? E é engraçado porque a gente diz que o mundo é energia pura, né? E essa energia, ela é refletida aos animais. Principalmente quando você percebe, por exemplo, quando alguém em casa fica doente, por exemplo. Eles ficam próximo àquela pessoa, eles parece que sentem o mesmo problema que você está sentindo, porque eles ficam ali o tempo todo, às vezes deixam de comer, eles deixam de tomar a sua aguinha, eles ficam o tempo todo ali como se estivesse, na verdade, sentindo aquilo que você sente. Isso é energia pura. Isso porque eles são irracionais, né? Imagina se fossem racionais, né? Eu costumo dizer. E eu sempre falo, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os meus cachorros, né? Porque é um amor muito puro, muito sincero, né? É um amor gratuito, ele não depende absolutamente de nada. Você não precisa estar com uma roupa nova, você não precisa estar com dinheiro no banco, você não precisa estar... Não importa, eles te amam do jeito que você é, na qualidade em que você os trata, né? E às vezes, mesmo você tratando, às vezes, um pouquinho mais ríspido eles, né? Dando bronca e tudo mais, eles vêm até você com amor. Então, eu vejo nos animais assim, a energia, que é o que você fala, né? Do campo, né? Quando você está naquele campo onde você tem várias pessoas e vários pets que estão juntos, com certeza, eles acabam recebendo essa energia e, de alguma maneira, acaba refletindo nos animais, né? Vamos lá. Posso interromper aqui um pouquinho, porque eu achei essa pergunta muito pertinente. Vamos lá. A Luísa, ela perguntou assim, como os animais vão aparecendo na constelação, como esse sentimento você consegue captar, sendo que eles não podem se comunicar? Então, legal a pergunta. São as pessoas que vão representar nesse caso. No caso da constelação com cavalos, eu nunca participei, eu apenas vi trechos de constelação com cavalos. No caso dos cavalos, são movimentos de aproximar, de afastar. Mesmo com pessoas, é possível fazer uma constelação em silêncio. Então, eu costumo facilitar uma constelação e as pessoas não sabem quem elas estão representando. Eu posso utilizar uma folha de papel. Na folha, eu escrevo, por exemplo, a letra A é tal pessoa da família, ou tal situação. Quando eu falo que a constelação pode ser de empresa, você pode ter os clientes representados, você pode ter um departamento da empresa representado. Então, mas quem está representando não precisa saber. O que eu quero trazer então é que o que me guia como facilitador na constelação são as relações e são vamos dizer, as sensações e sentimentos. Os animais, eles são emocionais. Por mais que as emoções são irracionais. Quando eu falo irracional, quer dizer que racional vem de razão. Então, as emoções são não razão. O que diferencia a gente dos outros animais, a gente é animal também, é que a gente é um animal racional. Então, os outros animais são não razão, ou seja, eles são só emocionais. Então, é importante ter isso claro. Então, tristeza, raiva, medo
Alegria, a gente vê no cachorro, no gato. Eles também têm essas emoções como a gente. Então, em termos de emoção, não é muito diferente. O que a gente tem é que a gente elabora as emoções, a gente dá nome para elas, a gente chama de sentimentos. Então, quando eu falo de uma constelação que envolve animais de estimação, eu estou trazendo um olhar onde o humano, o dono, representa o animal. Mas mesmo que, no caso de cavalos, por exemplo, o que se observa é eles se aproximam, se afastam, olham em uma direção, olham em direções opostas. Então, é o corpo que o comunica. Isso é importante perceber que a linguagem não é a única forma, a linguagem falada, verbal, não é a única forma de comunicação. O corpo comunica. Então, as pessoas estão olhando uma para a outra e mostram raiva. O que isso comunica? Não tá bem a relação. As pessoas olham umas para as outras e sorriem. O que isso comunica? O mesmo os animais, eles não falam, mas você percebe se ele está com medo, se ele está com raiva, se ele está triste. Ou seja, então não é a comunicação verbal que guia uma constelação, vamos dizer, as posições físicas do corpo, são as emoções e sensações. Que bacana, que legal isso saber, né? E é importante porque o mundo é feito de energia, né? Então, quando as pessoas estão presentes, acho que é melhor, né? Muitas das vezes, quando fala assim, constelação familiar, as pessoas imaginam que tem que estar a família toda junta, né? E é aquilo que você falou, muitas vezes o ente querido não está nem aí, mais no nosso plano terrestre, né? Já subiu para um plano espiritual. E aí que é aquela situação de uma pessoa representar a outra pessoa, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas constelações, até o meio por curiosidade, como participante mesmo, né, fazendo a ação daquela outra pessoa, por exemplo, e a gente observava muito bem isso. Você estava representando, às vezes eu representava o pai da pessoa, às vezes eu representava o avô da pessoa, às vezes eu representava o filho da pessoa, né? E quando você começava a andar, e aí em determinados momentos, tinha pessoas que se sentiam incomodadas. Ela não consegue olhar para você, por exemplo, você representando algum membro da família, estando aqui nesse plano terrestre ou no plano espiritual, tinha pessoas que tinham bloqueios. E aí, ao chegar perto, elas ficavam bloqueadas e não sabiam o que fazer. E aí perguntavam, qual a sensação que você tem? Medo, raiva, não consigo olhar, algo que me incomoda, entendeu? Isso são bloqueios, na verdade, que vão dando, que a constelação ela vai ajudando, de alguma maneira, com as técnicas que são desenvolvidas, a você ter uma melhor resposta para aquele tipo de bloqueio, né? E aproveitando isso aí, eu queria saber de você, Rodrigo, o seguinte, efetivamente, como que a constelação, ou o que a constelação pode fazer para ajudar as pessoas referência a esse tipo de bloqueio? Que tipo de pessoas você aconselharia a fazer, por exemplo, uma sessão de constelação familiar, por exemplo? E quais são... Essa é a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta quem são as pessoas que você aconselharia, né? E segundo, como a constelação pode ajudar em que tipo de problema, por exemplo? Certo. Eu digo que as pessoas que é indicado fazer a constelação é quem quer mudança. Então, um diferencial da constelação familiar é que ela faz parte do conjunto das terapias chamadas breve. Breve quer dizer que numa mesma sessão você tem início, meio e fim. Então, por exemplo, você pode fazer um processo de algumas sessões de constelação familiar, mas não seria um processo indefinido, porque cada sessão tem, como eu falei, um início, meio e fim. Quer dizer, tem um momento de entender o que se quer trabalhar, se faz esse movimento da constelação, o que caracteriza uma constelação é o foco no momento presente e nas sensações. Então, na constelação isso é importante. A gente não fala do passado. Por mais que acontecimentos do passado impliquem na maneira de agir agora, esse não é o enfoque da constelação, porque ela é fenomenológica. Então a fenomenologia tem o foco no fenômeno. Quando o fenômeno acontece? Agora. Então a gente fala na constelação daquilo que está presente. Mas quando começa uma constelação, a partir daí não se traz informação nova, vamos dizer, que venha da memória. O que a gente trabalha na constelação quando ela inicia é o que está presente, ou seja, as relações e o que está acontecendo. E nesse movimento das relações se chega numa solução.
Então, para quem é indicada a constelação? Eu digo que é para quem quer a mudança. E aí é possível a pessoa já estar numa terapia, num processo terapêutico, porque é importante a terapia para a pessoa se ouvir, para ela entender como aquilo que ela está passando se encaixa. Então, é possível estar fazendo um processo terapêutico, vamos dizer, de longo prazo, vamos dizer assim, e é possível fazer constelação pontualmente, para trabalhar um aspecto que é sistêmico. Porque qual é a diferença? Uma coisa é a terapia individual, outra coisa é a terapia sistêmica. Terapia familiar, no sentido de se observar um padrão que... Pronto, então aí eu respondo a segunda pergunta, que é: que tipo de tema seria bem apropriado para a constelação familiar? Quando você observa um padrão que se repete. Aconteceu com o avô, aconteceu com o pai e está acontecendo na vida do cliente. Então, por exemplo, eu lembro de um cliente que, em momentos da vida dele, ele passou por decepções. Então, com 10, 12 anos de idade, os pais se separaram e ele se sentiu traído, abandonado, porque o pai saiu de casa. Daí ele se casou e também teve o desentendimento, se separou e todos os bens, ou grande parte dos bens, ficou com a esposa. Então, em vários momentos, aquele padrão estava se repetindo. Então, quando você observa um padrão repetido, você pode olhar isso sistemicamente. A gente fala o seguinte: quem está sendo reverenciado? Para quem essa pessoa que está repetindo um padrão está olhando? Às vezes é alguém que passou pelo mesmo padrão. Por exemplo, em gerações passadas houve escassez. Então, os recursos eram limitados. Daí a pessoa, hoje, quando tem possibilidade de ter sucesso, de alguma forma se sabota, de alguma forma não chega no compromisso, ou se no trabalho não entrega um projeto, e daí, claro, perde o emprego e de novo vai para a escassez. Então, situações de repetição de padrão, ou seja, aconteceu com o pai, está acontecendo na sua vida, são temas para constelação. Eu vou dar um exemplo que acontece com uma certa recorrência, por exemplo, a cliente que o pai, por exemplo, era alcoólatra. Daí, muito frequentemente, na relação de casal, ela se envolve e se casa com alguém que é alcoólatra também. Qual que é a probabilidade que ela escolheu conscientemente isso? Então, o que estou trazendo é, dentro desse campo, tem essas informações que não são racionais. Ninguém escolhe conscientemente fazer o mesmo que aconteceu na geração passada. Muitas vezes é um movimento emocional, que a gente chama do campo. Existe também uma questão vamos colocar assim, os filhos, o filho ou filha, percebem nos pais uma tristeza, um pesar. Muitas vezes isso é visto na constelação como um desejo de partir, um desejo de ir embora, um desejo até de falecer, meio que inconsciente. E aí os filhos assumem o mesmo destino. Ou seja, eu salvo você, é uma fala que a gente traz para perceber o padrão limitante. Ou eu no seu lugar. Quando a gente traz consciência para esse padrão, dentro de uma constelação a gente libera, a gente traz o positivo, que é o honrar a vida, que é assumir a vida plenamente em honra aos pais, ao invés de abrir mão da vida para reverenciar os pais. Então, temas que têm a ver... Vou colocar assim, temas que são difíceis de resolver na terapia individual, na constelação, de alguma forma, encontram uma solução mais facilitada. De forma geral, dá para trabalhar na constelação qualquer tema importante, não só temas de relacionamento. E que se eu falar tema de relacionamento, eu estou falando de tudo, né? Tudo é relacionamento. Mas temas de relacionamento com as emoções, relacionamento de casal, relacionamento com os pais, com filhos, relação no trabalho, projetos, ou seja, eu quero trazer um último componente, a constelação não é só para resolver problemas. A constelação pode ser também para você pensar no que você quer realizar. Tanto é que existe o contexto da constelação organizacional, que não é só para problema, mas é também para ter uma visão sistêmica, até para fazer melhores escolhas. Que maravilha, maravilha. Bom, mas existe um ditado que sempre diz que tudo que é bom dura pouco, né? E já estamos chegando agora no final do nosso programa. É muito rápido esse nosso bate-papo, né? Sim. Que aqui é muito mais um bate-papo do que outra coisa, né? E, cara, eu quero agradecer imensamente aí a tua vinda até aqui, você ter aceito o nosso convite,
trazer um tema que eu acho que é um tema super atual, um tema onde as pessoas realmente têm buscado informações, inclusive eu também tenho, até para me aprofundar um pouquinho mais, para poder entender um pouquinho mais. Quando me trouxeram a primeira palavra, constelação familiar, isso é questão de uns 10 anos atrás, me criou uma curiosidade muito grande, né? Porque tem a ver com família, como é que funciona, tá? E aí foi onde que eu comecei a conhecer várias pessoas, participei de algumas também, e achei muito bacana, achei que é um tema bastante atual, que eu acho que está trazendo alguns benefícios para muitas pessoas, tá bom? E eu quero deixar claro aqui que um dos nossos grandes patrocínios é, na verdade, a Caricaneca. Caricaneca que vem trazendo para nós aqui, na verdade, um mimo para você que participa aqui conosco. Esse aqui é um mimo que eu quero trazer para você, gostaria que você abrisse e ver se você gosta. Se você não gostar, é tua foto mesmo, né? Então fique à vontade. Aí tem que fazer uma constelação se você não gostar. Mas eu vou gostar. Espero que você goste, na verdade, é um mimo que a gente tem da Caricaneca. Caricanecas aí é uma empresa magnífica que vai poder presentear, por exemplo, uma pessoa que você tanto quer de forma especial, tá bom? Para você que quer dar um presente diferenciado, um presente que possa trazer uma emoção para a pessoa, como o Rodrigo está recebendo aqui agora, como eu também recebi a minha, tá bom? Caricaneca, um presente dele para vocês, tá bom? E agradeço mais uma vez você estar junto, vamos brindar, na verdade, que seja eterno enquanto dure, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez você que está junto com a gente, com esse programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Eu gostaria agora da palavra da Aline para as nossas considerações finais, por favor, Aline. Vou lembrar o pessoal de novo para participar aqui no chat, lá do Facebook, programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Toda semana vamos estar aqui ao vivo, respondendo suas perguntas aqui, suas dúvidas. Caso você já tenha visto o programa, ele vai ficar gravado, né? E você ainda assim tiver perguntas para fazer, porque está vendo a reprise e tudo mais, pode mandar pergunta que depois a gente repassa para o nosso convidado, tá bom? Ok. Rodrigo Rocha, suas considerações finais, o que você gostou do programa? Que você achou? Eu gostei muito, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito legal poder falar sobre constelação familiar, que é uma paixão. Eu pratico isso, facilito constelação primeiro por mim, eu tinha temas para resolver da minha família, então foi isso que me trouxe para ser facilitador, e é uma oportunidade muito valiosa falar sobre isso, falar sobre qualidade de vida, falar sobre autoconhecimento e principalmente autorresponsabilidade, que é esse contexto onde a gente se coloca como responsável pelas nossas escolhas, e inclusive da mudança que a gente quer. Ou seja, eu quero uma mudança no outro, como eu posso mudar em mim para melhorar essa relação? Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Que legal. E, mais uma vez, gratidão eterna para vocês dois, na verdade, que nos ajudam a trazer esse programa. E esse programa, ele é dedicado para você, tá bom? Então, se você gostou, entre em contato com a gente, entra no nosso Facebook, entra no nosso Instagram, dê lá a sua opinião, coloca lá o seu joinha, para que a gente possa cada vez mais continuar com o programa e tentar trazer algumas outras novidades para você, assuntos que são de seu grande interesse, tá bom? Então, eu, Sérgio Marques, fico por aqui mais uma vez. Quero desejar um beijo e um queijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser. E aquele de tristeza. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, um beijo e um queijo. Tchau, tchau.